Minha querida nação, o meu abraço. Hoje, final de domingo, eu presumo que a maior parte das famílias pegaram a filharada, foram para a igreja, rezaram, e agora estão em casa. A maior parte, com certeza, assistindo a Globo. Eu recomendaria que, ao invés disso, estivessem lendo algum livrinho. Tem muito livro extraordinário, muito bom. Lendo com as crianças, ensinando as crianças. É dever do pai e da mãe fazer isso. Porque é nos nossos filhos que nós damos eternidade. A pátria e a nossa existência aqui. Se nós não nos preocupamos com os nossos descendentes, nós não temos como nos preocupar com o patrimônio que é a pátria. Não é um pedacinho de chão dela, mas é a pátria por inteira. Nosso Brasil, dentro de todas as suas circunferências geográficas, é a pátria de todos os brasileiros. E para nós inspirar garantia aos nossos filhos de que essa pátria será deles e será dos filhos deles pelos séculos afora, nós temos de criá-los para isso, como os nossos pais nos criaram. De 2003 para cá, a bandidagem comunista terrorista no poder quiseram fazer tudo para que esses nossos alicerces de civilização fossem vencidos pela anarquia, pela baderna, pela prostituição, o vício, a vagabundagem, o mau caratismo, a falta de espiritualidade e de inteligência. Porque o comunista, como já disse várias vezes aqui, é um doente psíquico. Não tem capacidade de entender a dualidade do ser humano, de corpo e espírito, ou de instintos e mente que formam a personalidade. A nossa Constituição é a única no mundo que trata da espécie humana pela dualidade da criatura espiritualizada. Nós temos bem distinto o indivíduo físico e o indivíduo espiritual. O indivíduo espiritual tratado como personalidade, como moral. Então, no domingo, pelo menos no domingo, que ele não terá nenhum outro sentido proveitoso para qualquer pessoa humana, se ele não for usado para um balanço da nossa dinâmica da semana, com os filhos, com a esposa, com a família inteira, e
o estabelecimento de um delineamento de vida para a próxima semana. Foi por isto que a escola da tragédia do homem, ofertada por Moisés, estabeleceu o sábado para a nação judaica fazer isso. Depois veio Jesus e não teve tempo de organizar a sua escola, mas no ensaio que nos deixou dela, não revogou o sábado, não substituiu ele, apenas retirou dele a idolatração do dia, que ao invés do povo judeu, o meu povo, ter feito como Moisés tinha estabelecido, o sábado para reflexão, com os filhos, com a esposa, com os parentes todos, estabelecer contato com Deus, refletindo sobre o que você fez durante os dias de trabalho. O meu povo judeu resolveu fazer diferente, usar o sábado para orgias, para outras finalidades que não era aquela. E então, para satisfação à consciência atribulada, idolatraram o sábado. Não podia se caminhar mais do que 1000 metros, não podia se fazer absolutamente nada no sábado. E o sentido de que Deus descansara da criação no sábado não era esse de vadiagem absoluta, mas sim do sábado para se refletir sobre o que se fez nos dias anteriores. Aí, o cristianismo resolveu homenagear, e eu acho que com muito bom propósito, a ressurreição de Jesus, que foi no primeiro dia da semana. Era o domingo, se começava a trabalhar. Então os cristãos colocaram o domingo para a cristandade se agregar na igreja e, recordando a memória de Jesus, fazer o cultivo da espiritualidade. Porque sem essa, a vida fica sem rumo. O edifício social humano, ele só se estabelece pela vertical do desenvolvimento evolutivo, que inicia no homem e se projeta para Deus. E para nós estabelecermos o nosso convívio social nesse sentido, nós temos de cultivá-lo. Nós temos de manter o nosso edifício social erguido pela vertical do desenvolvimento evolutivo, que tem esse sentido. E todas as civilizações que quiseram fazer diferente, e temos o exemplo mais recente dos países da União Soviética, todos eles fracassaram, todos eles viraram tragédias políticas. Nós temos o caso remanescente em Cuba, temos agora a trágica experiência do Brasil, Venezuela e Bolívia. Então, aquilo que deu certo, que a humanidade já conseguiu estabelecer como alicerce das suas necessidades,
de qualidade de vida, não se precisa mais perder tempo para mudar. Nós temos de partir disso para frente, como Jesus ensinou. Eu não vim revogar a lei e os profetas, mas vim para partirmos disso para um tempo novo. Evangelho quer dizer novidade, quer dizer tempo novo. E nesse impulso que ele deu, em 2000 anos, a humanidade explorou a Lua, chegou a Marte, e já temos uma compreensão mais adulta da Via Láctea e até alguma noção pedagógica ou especulativa sobre o universo. Estamos agora em um outro primeiro dia da criação. Se vocês prestassem atenção no movimento geral da humanidade, e hoje é fácil porque a humanidade está integrada pela internet, eu, pelo menos, em questão de segundos, eu estou do outro lado do mundo, em qualquer lugar aí. Há 2000 anos atrás, não se podia fazer isso, a não ser pela telepatia, mas é por código, e que só serve entre os dois pontos ligados, e não serve mais para nada. Mas hoje estamos irmanados, interligados intelectualmente, então é uma facilidade muito grande, até para a psicanálise, na terapia de grupo. Eu tenho um amigo, grande psicanalista, que ele está usando as redes para fazer a psicanálise de grupo, psiquiatria de grupo. É o que o padre, o pastor faz na igreja. Lá na igreja, ele fica ali com o louvor, fazendo aqueles hinos, aquela cantoria toda, até que de repente aquela multidão adquire o que nós chamamos de estado alfa. Todos os cérebros praticamente se transformam num só, e aí um supre as deficiências do outro. É onde ocorrem os milagres. Isso ocorre mesmo. Eu já testemunhei muitos. A nossa mente é extraordinária. Dizem os estudiosos budistas, já de centenas de anos atrás, que nós não usamos 1/10 da nossa capacidade mental. E não usamos mesmo. Eu passei por experiência de laboratório para aumentar um pouco mais o uso desse potencial. E às vezes eu mesmo me assusto. Imagine a humanidade inteira usando pelo menos 8/10. Nós já estávamos fazendo como os ET já fizeram quando chegaram aqui na Terra, nós já estávamos retribuindo as visitas deles. Mas o processo de desenvolvimento evolutivo é lento porque ele se processa no calendário de Deus e Deus não tem tempo. Por exemplo, Frei Henrique de Caminha entregou o Brasil no dia 26 de abril de 1500 para ele, em posse. E só agora a gente tem evidências de que ele está vindo para tomar posse da terra. Depois de 500 anos, não, meio-dia, Jesus explicou que um dia para Deus é como 1000 anos para nós. Então ele deixou durante o meio-dia que a gente fizesse essa miscigenação inteira aí, porque tudo leva a crer que ele queria um povo dele aqui dentro. Trabalhadores gerados aqui para a tarefa que a gente agora tem mais ou menos uma visão de que seja a base de um novo ciclo de civilização para a humanidade toda. E aí, durante meio-dia,
ele deixou a humanidade miscigenar até fundir todas as raças aqui na raça brasileira e surgir o povo brasileiro. Esse povo carnavalesco, meio irresponsável, parecendo que não tem noção de pátria, nem de si mesmo. Mas não é nada disso. É uma mente divina que ainda está esperando para receber os escritos das descendências e da hereditariedade que Deus quer aqui na posse dele, que é claro que, sendo de Deus, a gente tem de imaginar que é perene, que é eterna. E isso a nossa história nos mostra. Tivemos 92 revoluções, quer dizer, encrencas generalizadas entre nós. Nunca chegamos a uma guerra civil. A última foi em 64. Foi engraçado. Falo em revolução. Não houve revolução nenhuma. O Congresso Nacional encrencou com o João Goulart, como sempre faziam na República. E aí, João Goulart se assustou, deu um movimento nos quartéis. O general Mourão saiu de Minas, porque o general Guedes, no Rio de Janeiro, lá tinha desafiado em favor do Brizola. E o general Mourão saiu para encontrar ele. E aquele encontro resultou de eles matarem 5 vacas de um produtor de leite na beira da estrada, ali entre São Paulo e Rio. Fizeram um churrasco e cada um voltou para o seu estado. Enquanto aqui em Brasília, Ranieri Mazzilli assumiu a presidência da República, porque o João Goulart tinha sumido e ninguém sabia para onde ele tinha ido. E aí, passado 15 dias, elegeram o general Castelo Branco para presidente interino do país. Passaram-se todos esses anos, o Brasil entrou de novo numa crise, porque desde a proclamação da República até agora, a nossa civilização era cíclica, entre 20 e 25 anos. Um golpe, uma deposição de governo, e a gente acertava tudo na conversa, sem derramamento de sangue, sem briga, quando em todas as outras civilizações do mundo não acontecia isso. Chegamos agora no final de ciclo de novo, do mesmo jeito que vinha até 64. E o ciclo de 64 foi até 85. E de 85 chegamos agora a outro ciclo político agora. Estava uma guerra civil armada. Eu estava cuidando de ganhar dinheiro como advogado, e estava ganhando muito. Escritório em Campo Grande. Aí fui chamado para Brasília, porque da equipe confiável para essa área, diziam os militares que estava sobrando só eu, pelo menos aqui no Brasil. Eu relutei um pouco, mas como não tinha outro, eu vim. E aí começamos então. Aquilo que era para ser uma revolução sangrenta ia ser, porque o golpe das oligarquias do café, que eram compostas de paulistas, mineiros e cariocas, estava na ideia deles consagrado. Iam depor o Lula e colocar José Alencar no lugar dele e recriar a velha República do Café. Isso não podia acontecer, tanto porque não cabia mais a República Oligárquica do Café na civilização brasileira, quanto iam detonar uma guerra civil sangrenta, que alguns generais especializados do exército diziam:
Sabemos quando começa e como começa. Não sabemos quando vai acabar e no que vai resultar o Brasil no final disso. E fui eu que tomei conta desse momento. Através da CPI, dos Correios, do Mensalão, a gente conseguiu encaminhar a reação de cidadania da nação através do instrumento constitucional para esse momento, que era a intervenção constituinte no processo histórico, que substitui a Revolução Armada, os golpes de Estado e as deposições de governo, pela solução forense. A solução forense não judiciária, mas a solução forense constituinte. Difícil que foi do povo entender. O próprio Supremo Tribunal Federal até hoje claudica. E por isso tive facilidade no processo. Porque no poder é assim. Quando o poderoso sabe que é ignorante, que é analfabeto, ele se joga aos pés do inimigo, em silêncio, não concordando e nem discordando. E é tudo o que a gente, numa guerra de inteligência, precisa. Que o inimigo não reaja e nem haja. Eles se mantiveram nas duas coisas. E a gente foi muito para cima deles, até que vencemos toda a processualística constituinte e chegamos com tudo prontinho. O apoio internacional maciço, com admiração ao nosso trabalho. E no dia 29 de dezembro de 2017, por reunião constituinte, o povo, no exercício direto do poder, tomou posse na presidência da República em mim, designado por ele para fazer os expedientes palacianos em nome, ou seja, encarnando o povo. Não em nome do povo, porque eu não tenho mandato, eu não sou representante do povo, eu sou o próprio povo no poder. E isto é tarefa para gigantes, gigante de caráter, gigante de personalidade, gigante de competência em tudo. Ou então para um covarde que não se preocupe com as consequências, nem contra si e nem contra o povo que confia nele. E aí pode fazer qualquer coisa. Agora, quem assume para ser o peão da nação, o servidor número 1 dela, sendo ela própria, na vocação de liberdade que ela consignou na Constituição, para instalar o país no canteiro de obras de construção da pátria, que ela projetou na sua Constituição, então precisa ser mesmo o que o povo me chama, um louco. E nisso aí não é autoria do povo brasileiro. Voltaire foi que pela primeira vez disse: a civilização é obra de doidos, porque só um doido se lança em empreendimento que ele sabe que não vai inaugurar. E é o empreendimento de construção de uma civilização. E com o encargo agora difícil, porque tenho de desmanchar uma estrutura de banditismo, de roubo,
Enfim, uma estrutura infernal, porque não tem absolutamente nada decente aí. Não tem absolutamente nada que se aproveite aí. E dos efetivos que esbulham os poderes, temos alguns. Não são totalmente podres. Nós temos no Supremo Tribunal, nós temos no Senado Federal uma senadora e um senador que são aproveitáveis. Na Câmara dos Deputados não temos ninguém. Não temos ninguém no Supremo Tribunal Federal. Mas temos alguns em alguns órgãos técnicos. Por exemplo, o pessoal da ABIN, embora não possam dizer que serventia tiveram dentro do estado de corrupção e de entreguismo da pátria, mas são grandes profissionais, competentíssimos, que nós vamos aproveitar todos. Temos no Superior Tribunal Militar uma equipe de magistrados extraordinárias, como é de se esperar mesmo no Tribunal Supremo Militar. Temos no Superior Tribunal de Justiça também grandes magistrados. E aí eu tenho o constrangimento e o desprazer de ter de dizer para a nação, parece que fora disso não vamos aproveitar mais nada. Porque se nós estamos assumindo o poder, porque não queremos mais bandidos nele, também não podemos querer analfabetos, porque o analfabeto no poder é muito pior do que o bandido. Não podemos ter ninguém alojado no erário público sem ter consciência de que a vocação pública, o sacerdócio do servir, é regido pela lei do custo-benefício. O sacerdote, pela própria etimologia do termo, ele tem de se considerar uma extensão de Deus entre os homens. E aí, ele tem de ser identificado pelo desprendimento, o desinteresse próprio e a abnegação total pela nação. E então, ele tem de ter presente, desde que ele entra para o serviço, até no dia seguinte que ele volta para ele, enquanto estiver na ativa, a lei do custo-benefício. O servidor público, pelo próprio grau da sua serventia, ele tem de ser o maior salário do país. Ninguém que preste, ninguém competente não tem, primeiro, o valor de si próprio. Quem não se valoriza a si mesmo não tem valor de nada e não presta para nada. Aí fica aninhado no erário público, roubando o país, porque tudo aquilo que se pega do povo, sem pensar no retorno que tem de dar ao povo, é roubo. E por isso é que essa bandidagem que está aí faliram o país, porque só roubaram. 13 anos. Roubo 24 horas por dia. Vocês vão ver, porque isto aqui eu vou começar a publicar dentro de poucos dias. O que é
as entranhas do poder. O que era essa bandidagem que estava aí? É de estarrecer o mundo. E aí a nação vai entender o progresso rápido, parecendo milagre, que vai acontecer no momento em que eu começar a despachar na sede do governo da República, que é o Palácio do Planalto. As coisas vão acontecer principalmente no campo do progresso e da qualidade de vida. Milagre. Como foi em 64 o milagre brasileiro? Vai se repetir agora. Simplesmente porque estancamos o roubo no país. Para o próximo ano, fora o crescimento econômico que nós temos de iniciar este ano, nós podemos apresentar um orçamento para a União com mais de 1 trilhão de economia no Estado. Porque este ano nós vamos ajustar o Estado à sua serventia, pela lei do custo-benefício. Ele está 9,8% maior do que a iniciativa privada. Ele tem de ficar abaixo da iniciativa privada, no mínimo, ou seja, no máximo de gastos, a 30% dela. Ou seja, no máximo, o Estado tem de chegar a 70% da iniciativa privada. Nós queremos que o nosso Estado fique bem abaixo disso ainda. Porque o nosso Estado vai ter os melhores salários do mundo nas funções públicas. Porque também nós vamos ser a mega potência do mundo. Não que vá haver desemprego, não. O Estado vai ser esvaziado desse inchaço na medida em que a iniciativa privada vai oferecendo colocações para a nossa mão de obra com os salários que eles têm nas funções públicas como base para o salário mínimo na iniciativa privada. Não vai mais haver salário mínimo no Brasil. Isso é uma afronta à dignidade humana que a nossa Constituição condena no artigo 1º, inciso 3º. Nós não podemos estabelecer a dignidade humana como dogma da civilização brasileira, tendo o nosso povo avaliado em R$900. Que nós sabemos que ninguém vive com isso. Então, este é o complexo de desempenhos da Interventoria Constituinte Interina da República, que pesa sobre os ombros do povo no exercício direto do poder, que eu personifico. Sem medo, como já tenho dito, de fracassar, porque o meu povo brasileiro é o segundo QI do mundo. É um povo trabalhador. Precisa apenas de liderança. Temos na nossa história exemplo disso. Somos um povo honesto também. Não nos confundimos com a bandidagem que está no poder, porque é o mínimo em termos de nação. E somos um povo de fé, um povo religioso, e onde há fé e a religião,
Deus está presente. E Deus estando presente, temos de dizer o que os apóstolos de Cristo diziam quando saíram para o mundo com aquela mensagem nova. Se Deus está conosco, o que será contra nós? E eles chegaram até hoje naquela fé. E dentro daquela fé, eu tenho certeza que nós vamos nos estender. Não como 2000 anos para frente, mas pelos milênios, sem fim. Porque a nossa pátria é eterna e nós seremos eternos nas gerações que dentro dela vão se suceder, com progresso e qualidade de vida, sem interrupção. Deus abençoe vocês e durmam com os anjos. Obrigado.